Olá, eu me chamo Lucas Guimarães e sou estudante do curso de Ciência da Computação na Universidade Federal do ABC. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre a área da minha primeira iniciação científica desenvolvida na universidade, a área de otimização combinatória. A área de otimização combinatória é uma sub-área muito famosa da teoria da computação, e nós podemos defini-la de forma simples e introdutória como uma área que lida com problemas computacionais para os quais existe um conjunto finito, porém muito grande de soluções viáveis. E nós buscamos desenvolver algoritmos que retornem não somente uma solução para cada um desses problemas, mas uma solução ótima. E essa solução ótima pode ser definida por meio da maximização ou minimização de uma variável definida e escolhida previamente de forma arbitrária. Um exemplo de problema estudado nessa área é o problema do caixeiro viajante, que possui aplicações práticas diversas na vida cotidiana. Então, quando nós pegamos, por exemplo, um aplicativo de transporte e desejamos ir de um ponto inicial A até um ponto final B, existe geralmente, via de regra, diversas maneiras de se fazer isso. Ou seja, existe um conjunto solução que resolve esse problema de se ir de A até B, um conjunto solução muito grande, porque existem infinitas ruas, avenidas. Então, o conjunto de soluções viáveis é enorme. Porém, esses aplicativos geralmente não retornam qualquer solução para a gente, não retornam qualquer trajeto para nós, mas retornam um trajeto, por exemplo, que minimize o tempo gasto, ou que minimize o gasto com pedágios, ou se formos utilizar, por exemplo, transportes públicos, essa rota pode ser aquela que minimize o número de baldeações. Então, percebam que não é basicamente um algoritmo que retorna uma solução viável para o problema inicial, mas um algoritmo que retorna uma solução ótima, aquela solução que vai minimizar, como foi dito nos exemplos mencionados, mas também pode ser uma solução que maximize, enfim, uma determinada variável escolhida previamente. Nos exemplos dados, pode ser, por exemplo, a distância, pode ser o tempo ou o número de baldeações. Esse é um problema muito famoso estudado na área de otimização combinatória e com o qual nós lidamos, nos deparamos diariamente sem perceber. Um outro problema muito famoso e estudado nessa área de pesquisa, e um problema com o qual me deparei de forma muito mais profunda durante os meus estudos, é o problema da mochila, e especialmente o problema da mochila ilimitada, que é uma de suas famosas variações. E bem, como que esse problema pode ser definido de forma breve e introdutória? Nós inicialmente temos uma mochila com uma capacidade máxima e um conjunto de N itens, onde cada item pertence a uma classe ou um tipo, e cada um desses itens, do tipo desses itens, possui um peso associado a cada um deles e um valor também. E qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é guardar um subconjunto de itens na mochila tal que o valor armazenado, a somatória dos valores armazenados nela seja máximo, respeitando, é claro, a capacidade máxima que nós fomos conhecedores dela anteriormente no início do problema. Então é basicamente isso. Nós temos um conjunto de itens e cada item pertence a uma classe, um tipo de item, e cada um desses tipos de item possui um valor e um peso associado a eles. Nosso objetivo é maximizar a somatória dos valores armazenados na mochila, respeitando a capacidade máxima dela. Esse problema pode ser solucionado com técnicas de programação como divisão e conquista ou programação dinâmica. E por ser um problema recursivo, isto é, ele pode ser dividido em subproblemas menores e nós podemos utilizar a solução para esses subproblemas menores para construir a solução para o problema original. Então, considerando uma mochila com capacidade máxima 4 e desejando saber qual que é o valor máximo que pode ser armazenado nessa mochila, dado um conjunto de itens conhecidos previamente, nós podemos obter essa solução da seguinte forma. Nós podemos encontrar o valor máximo que pode ser guardado em uma mochila com capacidade máxima 1. Posteriormente, nós vamos considerar os itens por uma capacidade máxima 2, sabendo qual que é o valor máximo que a mochila de capacidade máxima 1 suporta. E aí nós fazemos isso para uma capacidade máxima 3 e posteriormente com uma capacidade máxima final 4. E a partir desses algoritmos, a partir dessas técnicas para a construção de algoritmos, nós vamos encontrar a solução ótima para esse problema. Por fim, é válido mencionar que, infelizmente, muitos desses problemas de otimização combinatória, como o problema do caixeiro viajante e o problema da mochila e as suas variações, são conhecidos por serem NP difíceis, que é uma classe de problemas da teoria da computação. E o que isso significa? O que significa que um problema é NP difícil? Significa que diversos outros problemas podem ser reduzidos a eles, só que isso é um assunto para outro vídeo, para outra aula. Mas também significa que nós não conseguimos encontrar uma solução ótima para esses problemas em tempo polinomial ou em tempo aceitável.
E é um pouco intuitivo nós percebermos o porquê isso acontece. Vamos considerar uma instância desse problema da mochila, por exemplo, com n itens. Via de regra, nós vamos ter 2 elevado a n menos uma formas de arranjar esses itens, né? De escolher um subconjunto dado esses n itens. E conforme n se torna ligeiramente grande, o número de subconjuntos que nós temos que analisar se torna muito grande, né? O computador, até para o computador é inviável analisar um número tão grande de soluções possíveis para encontrar aquela que é a solução ótima, porque quando nós afirmamos que esse é um valor ótimo, ele tem que analisar todas as soluções possíveis e ver se aquele de fato é o ótimo. E quando ele fala esse não é um ótimo, ele tem que analisar novamente todas as soluções possíveis para verificar que aquele não é a solução ótima também, o valor ótimo. E como nós dissemos anteriormente, conforme esses valores de n se tornam ligeiramente grandes, ou seja, conforme a instância desse problema cresce um pouquinho, já se torna inviável, tanto para nós humanos e também para os computadores, analisarem e retornarem uma solução ótima em tempo aceitável para muitos desses problemas estudados da área de otimização combinatória. Esses problemas também, vale mencionar por fim, e agora de verdade, é que esses problemas, ou esse problema do P versus NP, que é o nome desse problema, é conhecido por ser um dos problemas do milênio, e quem conseguir encontrar soluções em tempo polinomial ou provar que de fato não há como fazer isso, ganha aí uma bolada de $1 milhão.